Olá pessoal, eu me chamo Rovilson, esse é o canal Betinho Meio de Roça. Hoje a gente vai estar ensinando para vocês como pegar o cacau in natura e só cortar ele e fazer esse doce aqui, ó, maravilhoso, gente, ó. Receita a seguir. Aqui estão os ingredientes, a esposa vai falar quais são os ingredientes aí. O cacau in natura, né? A amêndoa do jeito que tá aqui, com a polpa mesmo. Leite em pó, leite integral, açúcar e café solúvel, mas o café solúvel é opcional. É só porque a gente usa mesmo, mas se não tiver, não precisa. É bom para realçar, né, o sabor. É. Mas é opcional, aí a pessoa usa se quiser. Então, as amêndoas estão aí, a esposa vai falar a quantidade de leite aí. O leite vai ser proporcional. A gente vai colocar isso aqui no liquidificador para bater até ficar uma consistência homogênea bem boa, mas não muito grossa. Aí depois eu mostro como é que fica para vocês terem uma ideia. Não tem como precisar a quantidade exata de leite. Eu esqueci de apresentar, gente, a esposa é a Michele. Entendeu? É minha esposa aí, minha companheira. Aqui, pessoal, ó, deu 560 gramas da polpa ali, da polpa com as amêndoas ali. Agora a gente vai ver a quantidade de leite, né? Então, Michele, 560 gramas da polpa. Quanto de leite que vai, mais ou menos? Nós vamos colocar, aqui tem 500 ml, vamos colocar para bater, mas eu acredito que vai mais ou menos 1,5 litro de leite para essa quantidade. Vamos medir, depois a gente dá a quantidade exata para vocês. Então, aqui foi colocado mais ou menos a metade daquelas 560 gramas. A gente poder bater, não pode encher demais. Depois a gente vai acrescentar o restante e ir batendo. Aqui, pessoal, vocês podem ver ó, como é que a cor dele fica. Só que ele vai engrossando. A Michelle vai explicar aqui agora. Então, por isso que eu falei que a quantidade não é exata de leite. A gente colocou mais ou menos 250 gramas da polpa lá e 500 ml de leite. Ó, ficou muito grosso. Não pode, tem que colocar mais leite para ficar uma consistência mais líquida. Então, por isso que eu falei que não é exato. Vamos medir então, depois a gente vai fazer então até chegar essa consistência exata para você mostrar. Nessa parte a gente já acrescentou mais leite e vai continuar batendo até chegar na textura que a gente quer. Nesse ponto, ó, a coloração já mudou. Impressionante que mesmo sem secar as amêndoas já fica um chocolate, ó, um leite com chocolate. Mas a textura tá como, Michele? A textura tá boa, tá vendo que ela tá bem, pode bater um pouquinho mais para ficar menos pedaço, né? Mas a textura, a quantidade de leite já tá bom. Então você tem que ir acrescentando as amêndoas ali. Foi mais ou menos 4 cacau grande, mais ou menos, porque foi 3 maiores e 2 menores. É como se fosse 4 cacau dos maiores. Aí a gente vai batendo até conseguir chegar toda essa... Foi 1 litro de leite, né? 1 litro de leite até agora, mas tem que acrescentar mais lá ainda. A gente vai fazer com tudo e a gente vai falar depois dessa quantidade, assim. Foi 560 gramas de polpa, de amêndoas ali in natura. Então a gente vai ver quanto a gente vai colocar de leite, depois a gente vai falar. Então, pessoal, aqui tá a textura dele, ó. Era 560 gramas da polpa, das amêndoas ali, com o doce. E foi 1 litro e 700 ml de leite. A textura é essa aí que tem que estar, ó, nesse ponto. Isso aí, por enquanto. Agora, a gente vai medir a quantidade desse líquido e a quantidade de açúcar. Para ver a quantidade que tiver de líquido, para ver quanto que a gente vai colocar de açúcar. Aqui a gente está medindo, ó, já foi 9 copos. E assim vai, se segue. 10. Então, eu falei 1 litro e 700, porém foi 1,5 litro para bater e mais 200 ml para poder limpar ali, ó, as vasilhas. Aí passa no liquidificador, passa no canecão ou a limpar as vasilhas e você acrescenta aqui. Foi 1,5 litro para bater e mais 200 ml aqui, só para limpar ali, para acrescentar um pouquinho mais ali na medida. Agora a gente vai medir a quantidade de açúcar. Então, aqui a medida foram 11 copos da batida, contando com o que você passou limpando, não, né, Michelle? Sim. Contando, né? Sim. 11 copos. Então você tem que colocar, se você for fazer cocada,
você tem que colocar a mesma quantidade, né, Michelle? Sim, se você for fazer doce mole, né, cremoso, você pode colocar metade da açúcar que ele vai ficar ponto cremoso. Como é ponto de cocada, é doce de corte, vai colocar a mesma quantidade de líquido, a mesma quantidade de açúcar. Eu, porém, utilizo uma medida a menos, por exemplo, coloquei 11 aqui, vou colocar 10 para o doce não ficar tão doce. E aí vai demorar um pouquinho mais para dar ponto, mas vai dar ponto também. Até porque a gente vai acrescentar o leite em pó, que também ajuda a dar ponto. Então, aqui já tem a mistura, 11 copos da batida ali das amêndoas com leite, mais 10 copos de açúcar e aqui uma xícara aproximadamente de leite em pó. Agora já segue pro fogo, não, tem o café, gente. O café você acrescenta agora, Michelle? Não, depois que começa a aquecer, porque o café solúvel, ele precisa de temperatura quente, né, para poder dissolver. Se eu colocar agora aqui, vai ficar os pedacinhos, não vai ficar legal. Tem que ser depois que ele já começa a ferver. Aí eu vou acrescentar uma colher de sobremesa de café solúvel. Lembrando que o café solúvel é opcional. Se a pessoa não quiser, não precisa colocar. É só para poder realçar o sabor. Aqui, pessoal, a gente já trouxe pro fogo. Aí a Michelle tá mexendo, o café ainda não foi acrescentado, o café é só quando começar a ferver, pelo que eu entendi, né, Michelle? Sim, aqui eu mexi para dissolver o leite em pó, para não ficar os pedacinhos de leite em pó. Mexi bem até dissolver tudo. Agora ele vai levantar fervura, está no fogo alto. Quando ele começar a levantar fervura, eu vou acrescentar o café solúvel. Depois ele vai para o fogo baixo, para ele ir reduzindo e apurando. Então, pessoal, aqui nesse ponto, ó, a Michelle vai acrescentar o café, né, Michelle? Sim, começou a ferver, então a temperatura tá alta. A gente vai colocar uma colher de sobremesa de café solúvel. E a questão do tempo, Michelle, que vai ficar no fogo? Aí o tempo tem que deixar apurando e ver. Depois, no final do vídeo, a gente fala o tempo mais ou menos que ficou o nosso doce no fogo, para vocês terem uma ideia de quanto tempo vai levar. 45 minutos no fogo baixo. Olha como que tá, pessoal, ó. Muito bonito. Chocolate, ó. Show de bola. Depois de 1h40 de fogo baixo, a gente colocou no fogo médio. Só que aí tem que mexer direto. Né, Michelle? Uhum. Aí, Michelle, e esse ponto aí agora, como é que tá? Agora vocês podem ver que dá para começar a ver o fundo da panela a hora que você passa a colher assim. Já tá quase no ponto. E agora é importante mexer sempre para não dar gosto de queimado. Aí, pessoal, nessa parte, ó, o negócio é pegado, ó. Tem que ter jeito. Se não tiver as manhas, não entra. Não entra, não. Começa a chegar ao ponto dele que tem que mexer com mais habilidade. Agora a gente vai fazer o teste, se está no ponto. A gente já tinha tirado alguns antes aqui para testar e não tinha dado ponto. O ponto é você vai pegar um pouquinho e vai resfriar rápido em um prato, um marinex, alguma coisa assim, até ver se ele começa a endurecer. Quando ele começar a endurecer aqui, que ele resfriar, é o ponto de retirar do fogo. Até apaguei o fogo para não acontecer de queimar. Que esse ponto agora é a hora mais crítica do doce dele queimar. Lembrando que está demorando um pouco mais porque a gente colocou um pouco menos de açúcar. A gente não gosta dele muito doce. E colocar a mesma quantia da pasta e da açúcar que a gente faz, né? Aí ele pega o ponto mais rápido, né, Michelle? Uhum. Aí então, como coloca menos açúcar, ele demora mais para chegar ao ponto, mas ele chega no ponto também. Você acha que ele vai dar o ponto? Acho que ainda vai precisar um pouquinho mais de fogo, mas pouquinha coisa só e depois a gente vai terminar de chegar ao ponto batendo, resfriando, tá? Como vocês podem ver, ó, já tá dando ponto aí, ó. Endureceu já aqui. Aqui o fogo já tá desligado, eu vou resfriar o doce. Eu vou bater ele, bate bastante assim. Importante ter um tabuleiro untado já para fazer a retirada dele. Isso aí. Aqui já tá no tabuleiro. Aqui, ó, que a Michelle testou lá. Vou provar aqui para vocês verem. Muito bom.
café tá bem acentuado também. Mas depois que esfriar diminui. Mas tá bom já, hein? Então, gente, aqui ficou 1h40 no fogo baixo. Depois ficou mais 2 horas e quanto que eu falei, Michele? 2 horas e 20 minutos. Então ficou mais 40 minutos no fogo médio, mexendo rápido, né? Para não grudar na panela. Agora é só aguardar para dar o ponto de corte. É, resfriar para começar a dar ponto para cortar. Aqui, ó, o doce pronto. Óbvio que a gente deixou esfriar e agora a gente vai tirar do tabuleiro. Então, aqui como a gente colocou uma medida a menos de açúcar, o que acontece? Ele fica mais difícil de tirar. Porém, ele cria uma casquinha. E depois tem que deixar secar, né? E fica muito bom. Porém, tem mais dificuldade para tirar, para remover do tabuleiro. Usa essa espátula. E agora vem aqui, ó, uma faca e vira ele de secar. Isso aí. Então, esse doce fica nessa textura, como nós falamos desde o início, porque coloca menos açúcar. Se vocês colocarem mais açúcar, ele vai dar ponto de cocada, mais dura Quebra mesmo. ele aí, Michele. Quebra ele para mostrar, pessoal. Ó, todos estão nessa textura. De acordo que ele vai secando mais em temperatura ambiente, ele vai ficando mais sequinho dentro e com essa casquinha. E se vocês gostaram da receita, façam, depois voltem aí nos comentários para dizer o que vocês acharam da ideia, se vocês já conheciam esse tipo de doce feito do cacau in natura. E deixem um like aí para ajudar o canal e o YouTube recomendar para mais pessoas. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Abraço a todos.